Aeroporto. Vamos partir agora para a análise e a opinião e o debate com os convidados desta edição da Noite Especial, Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e ainda José Furtado, professor catedrático em Engenharia Civil. Meus senhores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Sei que têm opiniões um pouco divergentes sobre a localização e a, agora, solução adotada. Começava sucintamente, para depois ouvirmos também o Sr. Professor e depois podemos continuar. Faça favor. Muito obrigado, boa noite. A Ordem dos Engenheiros, já em finais de 2022, tinha tomado uma posição conjunta com a Ordem dos Economistas de defender uma solução não dual para Portugal e competitiva do ponto de vista daquilo que era a estruturação económica e baseada em dimensão técnica e infraestruturas para Portugal. Sob esse ponto de vista, defendeu uma solução não dual, como muita gente já sabe, e, portanto, revê-se muito naquilo que foi anunciado hoje pelo Governo. E em Alcochete? Havia 13 alternativas, Santarém, Alcochete e Ventas Novas. Depois a Comissão Técnica Independente, da qual o bastonário da Ordem dos Engenheiros fazia parte, também decidiu classificar de forma mais vantajosa entre as vantagens e desvantagens, que existem também desvantagens naturalmente em todas as soluções Alcochete, e portanto, sob esse ponto de vista, entendo como normal esta decisão do eixo da governação, porque não foi só o Governo, foi também o Governo anterior. E o trabalho da Comissão Técnica Independente, no qual os senhores participaram. Sr. Professor, não é bem a sua opinião, verdade? Não, até hoje, com o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro, confirmou-se que, de facto, houve uma falta de entendimento em relação à solução que apresentámos, que é com a Alverca. Porque a primeira coisa foi referida para a Comissão excluir a solução com a Alverca e que o Primeiro-Ministro confirmou ser a razão principal de decidir Alcochete, era não querer uma solução dual. Ora, a nossa solução não é uma solução dual, é uma solução de um aeroporto. Em Alverca? Em Alverca. Não, o aeroporto mantém a Portela e a Alverca, estando interligadas por um comboio dedicado. No fundo, é um aeroporto... É uma solução dual. Não, porque é o mesmo aeroporto. Funciona como qualquer grande aeroporto. 30 km de distância ou 20 e tal km? Quer dizer, são os 10 minutos entre eles. Se nós tivermos, por exemplo, vamos dizer o caso de Barajas, que é um caso simples. Temos dois núcleos terminais, o antigo e o novo. Entre eles, tem que sair e andar para um autocarro até chegar ao outro. Aqui é a mesma coisa. Tem que sair e anda num comboio que vai demorar demora o mesmo tempo do que demorará em Barajas. Portanto, no fundo, é um aeroporto só, operando com dois terminais. Mas assume que hoje essa solução ou essa hipótese cai por terra? Não, eu acho que é precisamente o contrário. Eu acho que não houve uma falta de entendimento que a gente tem uma solução só. É uma inovação mundial. Atenção, que no mundo nunca se conseguiu interligar dois aeroportos existentes porque nenhum deles está alinhado a 15 km. Não há no mundo outra situação igual à de Portela com a Alverca. Isto não é execuível, Sr. Bastonário? Eu não vou comentar esta solução por uma simples razão de estar excluída e, portanto, estando excluída, não estou a falar da bondade ou da não bondade da solução, é uma solução excluída pela Comissão Técnica Independente. Eu acho que nós temos que olhar para a frente, não temos que olhar para trás e, portanto, a solução está encontrada, nem sequer estava nas soluções finais. Não vou estar aqui a discutir essa questão. Eu acho que nós temos que olhar para Portugal de outra maneira a partir de agora, e se nós andarmos sempre às voltas e em contraciclo com soluções eventuais que podem ser tomadas e não andarmos... Não saímos daqui. Não saímos daqui. No fundo é só isto. Eu acho que temos que olhar para a frente sob esse ponto de vista e não é nenhuma crítica, não tem absolutamente nada a ver com... Eu gostaria só... É que 50 anos já são... Temos que olhar para trás, temos que decidir. Eu gostaria só de explicar uma coisa. Vamos lá ver. O que é a Comissão? E é aí que se baseia tudo isto. Sim, mas a decisão está tomada, Sr. Professor. Não está. Penso eu que não está. Politicamente foi anunciada em comunicação ao mas país. Também foi anunciado não havia plano. Ministro das Infraestruturas. Mas também foi anunciado não havia plano B por António Costa e houve plano B. É o atual. Também quando foi a OTA foi exatamente assim. A questão é se o processo está ou não linearmente bem feito. E o que é que eu vou dizer, o que é que eu gostaria de esclarecer? O que é que acha que pode acontecer para que o processo volte a ficar parado? Por exemplo, problemas gigantescos na negociação entre o Governo e o concessionário? O nosso não tem esse problema. Repara, basta só pensar assim, se a solução for encarada como uma solução única, porque é uma inovação mundial não percebida, se ela for encarada como uma solução única, quais foram as razões que levaram à exclusão da solução? Só para esclarecer, foram 3 razões.
3. Não foi analisado o custo, não foi analisado o prazo, não foi analisado o contrato. E, principalmente, foi escolhida por ser considerada uma solução dual. Se pensar que ela não é uma solução dual, mas é um aeroporto só, então no resto fica em primeiro em tudo. É uma solução dual ou não ter um aeroporto partido em 2 lugares? Eu agora vou ser um bocado indelicado, provavelmente, mas eu não gosto deste Portugal. É o Portugal inativo, é o Portugal que não avança, é o Portugal que fica parado no tempo. Para mim, uma solução não dual é muito simples. É aquela que faz com que nós não saiamos de um aeroporto para transitar, mesmo que seja de um terminal para outro. E aqui esta invenção, desculpe dizer-lhe desta maneira, de uma solução não dual, faz com que nós saiamos de Humberto Delgado para chegar a Alverca. É, portanto, uma solução dual. Aqui a forma como está encontrada para se dizer que há uma ligação direta também pode haver de aeroportos de um lado para o outro. Mas eu acho que... Eu gostava de mudar. Já Sim, falámos sobre este podemos assunto avançar. e eu gostava de falar sobre aquilo que foi decidido hoje, porque de facto Claro. foi decidido, foi muito concreto. Portanto, Claro. essa solução, essa ideia, para já fica pelo caminho, o futuro o dirá, e neste país tudo pode acontecer, mas aquilo que foi apresentado hoje pelo Governo, portanto, aeroporto único, não dual, com uma... Eu perguntei aqui há pouco ao Ministro e o Ministro disse uma instalação aeroportuária com 2 pistas. O futuro logo se verá. O projeto agora como deve ser desenvolvido, porque o de 2007, 2008, provavelmente terá de ser refeito, ou não? O projeto tem que ser feito, que é diferente. Mas havia um projeto à altura? Havia Ou era só havia maquete publicitária? um estudo, um projeto, um projeto inicial que agora pode servir de base definitiva ou não. O que está E calculado... que é execuível até 2034? A fazer isto tudo até 2034? Até 2034 estamos a falar de 10 anos, sim, à vontade. Isso 2 não tem pistas, dúvida. esta Duas instalação pistas, aeroportuária, sim. com Atenção, declaração ambiental. Vamos cá ver uma coisa. A mim o que me assusta, como engenheiro, e aqui nem é como bastonário, é como engenheiro, é que os prazos administrativos superem os prazos da obra. Mas atenção, que os prazos administrativos têm muito de dimensão política e de vontade política. E os prazos de obra têm muito técnica. E, portanto, a soma dos dois, se Vontade política, totalizar... no caso do Governo, é conseguirem cortar os prazos, mas para isso precisa da concordância do concessionário para que o processo possa avançar com rapidez, não é? Questões financeiras, de project finance e questões de ambientais, por exemplo, nós já tivemos exatamente para o mesmo sítio um estudo de impacto ambiental aprovado, definido, com algumas necessidades de mitigação que agora está caducado. Se nós pensarmos que se tem que utilizar o mesmo prazo para fazer exatamente a mesma coisa que já foi feita e para chegarmos à mesma conclusão, assim, nunca mais saímos do Daquilo que ouviram hoje, e a pergunta é para os dois, mas ainda já que lhe dei a palavra, daquilo que ouviram hoje, das palavras do Primeiro-Ministro, mas especialmente do Ministro, que foi muito mais específico, ele foi suficientemente específico, não só na apresentação, como depois nas 2 partes da entrevista que deu aqui na SIC. Foi suficientemente específico ou foi um anúncio no seguimento daquilo que já estava decidido ou que já tinha sido anunciado ao país pela Comissão Técnica Independente e, portanto, agora é só pôr o carro a andar, mas ainda nesta fase devagarinho? Ora bem, nós queremos mais detalhes, nós queremos saber mais coisas, mas ao fim de 30 dias nós o que temos é uma decisão. Sabemos, baseada numa dimensão técnica, e aqui salvaguardo e digo que é ótimo nós termos decisões políticas suportadas em apoio técnico. Porquê que é ótimo? Porque muitas vezes nós decidimos politicamente ou sentimentos sem termos bases técnicas para a decisão, aqui em Portugal. Quando decidimos, que aqui até há 50 anos que nem sequer Esta tem decidimos. base técnica. Tem, precisamente por isso é uma excelente, para mim é uma excelente notícia saber que em Portugal há decisões políticas que têm sustentação técnica e isso para mim é relevante e para a Ordem dos Engenheiros é absolutamente relevante e para a engenharia portuguesa ainda mais. Pois também é preciso ressalvar que a engenharia portuguesa tem capacidade para dar resposta a esta solução, podia ser outra, não estou aqui a dizer que não teria para outra, mas tem para esta. Agora, relativamente à questão de nós queremos saber para onde é que passa um determinado carril ferroviário, onde é que vai ficar exatamente a ponte, qual é a dimensão da cidade aeroportuária adjacente às 2 pistas que se querem construir em 30 dias, obviamente que isso tem que ser sujeito a projeto e faz parte do prazo de
6, 8, 10 anos que se pretende para as duas pistas. Bom, mas a apresentação foi hoje feita pelo Ministro e já que estava a falar da terceira travessia, da nova ponte e da terceira travessia, portanto, a apresentação que hoje foi feita, o PowerPoint já tinha imagens com uma ponte virtual no estuário do Tejo. São imagens extraídas, eu fui procurar e foram extraídas da apresentação que foi feita há 16 anos. Os tais 16 anos recordados pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates. Com que rapidez se consegue desenvolver um projeto de engenharia civil, de arquitetura, desta dimensão, para que, se possamos ter uma ideia, com que rapidez é que se consegue estar a eventualmente avançar para a obra e começar a ver não só limpeza de terrenos no campo de tiro, como construção, etc. Temos que voltar atrás para conseguir entender a questão do TGV. No tempo do engenheiro José Sócrates, foi decidido fazer uma nova linha bitola europeia. E era isso que vinha até Lisboa e havia uma nova travessia. O que agora estava a ser feito não era isso. Era vir para uma linha bitola ibérica e passar pela 25 de Abril. Portanto, é uma alteração substancial em relação ao que estava a ser previsto e está, no fundo, agora de acordo com o do tempo do engenheiro José Sócrates. O problema que se coloca hoje em dia é que a ponte, teoricamente, não é precisa. A ponte não é necessária. Se repararmos... Porquê? Porque basta analisarmos todos os esportes a nível mundial. Se formos analisar todos os esportes a nível mundial, eles têm, só há um caso como nós que tem uma ponte à entrada, ferroviária, que é São Francisco. Não há nenhum mundo um outro porto que tenha. Na Europa nenhum porto tem uma ponte ferroviária à entrada. Nenhum. Exceto São Francisco, que tem uma ponte e um túnel ferroviário, e Lisboa. Mas porquê que não é necessário então a tal ponte nova? Porque as pontes ferroviárias vão pelo contorno. Em todos os países, não percebi, desculpa, contorna a baía. No fundo, o plano de água, que acaba por ter cerca de, vamos dizer, 30 km até à zona de Alverca, ele é contornado pelo contorno, que é feita a passagem da ferroviária. Porquê? Porque travessias rodoviárias têm muitas, porque a inclinação que um automóvel pode fazer permite ganhar, fazer esse tipo de pontes em portos. Ferroviárias não há, na Europa não há uma única ponte ferroviária a atravessar um porto. Bom, mas eu sei que o Sr. Professor também, por outro lado, levanta outra questão, que é a altura do tabuleiro. O projeto não está apresentado, não é? Mas há o projeto original, que é o da altura. E temos uma imagem para mostrar daquilo que queria explicar. Quer explicar-nos, por favor, a imagem que vamos agora mostrar aos nossos espectadores? O que é que isto quer dizer na prática? À esquerda, a ponte 25 de Abril, com um tabuleiro a uma altura livre de 70 metros. 70 metros. E a imagem ao lado tem o projeto da travessia Barreiros-Chelas, 42 metros de altura. 42. E depois Alverca com outra vez 70 metros. Qual é o problema de haver E não sabemos se o projeto será mesmo assim, verdade? Este projeto está posto exatamente da mesma maneira que no tempo do engenheiro José Sócrates. Portanto, é a mesma ponte. E, portanto, já nessa altura a ponte era de 42 metros. 42 metros pela condicionante ferroviária, não rodoviária, porque a rodoviária podia fazer uma inclinação grande. Como estava a explicar há pouco. O problema ali é a ponte ferroviária. E, portanto, quando nós colocamos a ponte Chelas Barreiro entre a ponte de entrada e a ponte Vasta Gama, estamos na bacia de manobras do Porto de Lisboa. Se passar a ter 42 metros, para ter uma ideia, hoje em dia uns grandes cruzeiros têm 67 metros de altura. Portanto, impede a manobra dentro do próprio porto. Por isso, nenhum porto do mundo tem uma ponte à entrada. Mas então, sendo construída esta ponte a 42 metros de altura máxima, depreendo do tabuleiro... O porto de Lisboa fica condicionado na bacia de manobras. Fica condicionado naquela zona, mas é a zona da bacia de manobras. Não. Mas é a zona da bacia de manobras. Ele passa por baixo da ponte e assim tem que manobrar para entrar no porto. Sr. Bastonário, concorda com isto? Não, para lá que queria ouvir, estava a vê-lo a mexer a cabeça e calculo que não concorda. Vamos lá ver uma coisa. Da mesma maneira que há de existir um concessionário conceptor e construtor para o aeroporto novo, que agora é em Alcochete, também há de existir para uma ponte. E onde aparecer soluções e essas soluções podem não coincidir com esta. Isto é um estudo anterior, estou tentado a concordar com essa preocupação e se calhar é um requisito, passa a ser um requisito. E já agora deixem-me dizer uma coisa, já vi estudos, e não vou dizer de quem, mas de entidades credíveis e de empresas credíveis portuguesas que preconizam uma ilha no meio do Tejo para fazer a passagem uma parte por formato semelhante à da Ponta Öresund entre a Dinamarca e a Suécia, entre Copenhague e Malmö. Precisamente por causa das cotas a norte
e entrada em Lisboa e as cotas a sul. Só que isso por torna exemplo, a obra muitíssimo mais cara, não? Mas Não sabemos. Deixe-me acrescentar uma pequena coisa. Diga. As duas pontes que eu estava a referir, quando fala a ponte de 42 metros, essa ponte já foi a concurso. Porque em 2010 a ponte foi a concurso, foi aberto o concurso, exatamente com os 42 metros, e só não foi adjudicada porque, entretanto, apareceu a Troika. Porque não teria sido adjudicada. E desapareceu o dinheiro. Portanto, no fundo, desapareceu o dinheiro. Mas é a ponte real que está feita na altura. E já nessa altura, penso que até o engenheiro o engenheiro José Manuel Viegas apresentou como solução para Alcochete ser um túnel Beato Montijo. Não estamos a falar de nada. Bom, então falemos sobre a ordem de grandeza. Os senhores são especialistas. Qual é a diferença de preços entre construção de uma ponte, a construção de uma ponte com uma ilha como a ponte de Øresund ou de um túnel na íntegra? Qual é a diferença percentualmente, para termos uma ideia? O problema é que, quando se apresentou isso, era simplesmente com uma ponte de 2 linhas. O que estamos a falar hoje em dia da ponte Chelas Barreira é uma ponte de 4 linhas, 2 de bitola ibérica, 2 de bitola europeia e 6 faixas rodoviárias. Para ter uma ideia, é a maior ponte ferroviária do mundo. Não há outra igual. Há 2 na China deste género e não vence o mesmo plano de água. Portanto, estamos a falar da maior ponte ferroviária de 4 linhas do mundo. Não consigo comentar isto. As informações que eu tenho é que a linha é toda feita em bitola ibérica até Madrid, até porque o lado espanhol está a ser feito em bitola ibérica, mas conversível para bitola europeia a qualquer momento. Tarda algum tempo essa transformação e, portanto, a ponte também Deixe-me só mostrar, porque nós estamos a preparar para só mostrar a imagem da ponte que eu fazia referência, a ponte de Øresund que liga Copenhaga à cidade sueca de Malmö. Esta ponte rodoferroviária que liga a capital da Dinamarca até à terceira cidade da Suécia sai da ilha principal de Copenhaga em túnel e depois sobe nesta ilha artificial para depois vãos que seguem até à Suécia. Mas eu gostava que me explicassem, só por curiosidade minha também, a diferença de custos, quanto é que custa fazer uma ponte típica, normal, uma destas ou em túnel. A diferença entre um túnel e uma ponte normal, como aquela que foi projetada, é de dobro, triplo, quádruplo? Não, primeiro, só gostaria de dizer... Para o atual, para aquele projeto em 2008, custava entre 1,7 e 1,8 mil milhões de euros. Se atualizar o processo todo, custa para 3.500 milhões de euros hoje em dia. Aquele processo... Aquele. E se for em túnel? Aquele. Se for em túnel, terá que ser um túnel diferente do que foi estudado na altura. Porque na altura o que foi estudado foi um túnel simplesmente Beato Montijo de 2 linhas. Não tinha sequer rodovia, nem era de 4 linhas. Esta ponte que mostraram ali na televisão é uma ponte de 2 linhas férreas, não é de 4. De 4 só existe na China, não há mais lá. É verdade. Não há mais lá nenhum do mundo. E é desnecessário fazer uma ponte rodoferroviária entre Chelas e o Barreiro com 4 linhas férreas? Bastava ter 2 de bitola europeia? O problema é que nós temos 2 bitolas. E vão ter que conviver. No caso de Alcochete, vão ter que conviver 2 bitolas. O projeto já estava feito. Não estou a dizer nada de novo. Há um desvio que é feito no carregado para passar por dentro de Alcochete e para o lado de lá. E quem desenhou para o lado de lá, desenhou a passar com 2 linhas. É assim que está projetado e vai ter que conviver durante muitos anos a bitola europeia com a bitola ibérica. Mas esse é um problema que só existe porque o aeroporto está deste lado. Se o aeroporto estiver do lado de lá, só tem que passar exclusivamente as novas linhas da bitola europeia. Explique-me uma coisa que já que estamos aqui em debate, nós temos até começa de norte para sul, um porto, Oiã, Soure, carregado, que entra por Lisboa em ponte, todo em bitola ibérica. Todo em bitola ibérica. E as razões já foram apontadas pelas infraestruturas de Portugal e, peço desculpa, e pode ser alargado. Depois temos uma ligação à Espanha, que entra por norte, por Vigo, também bitola ibérica, porque os espanhóis têm bitola ibérica para a fronteira norte, que depois faz o Porto Braga, fronteira Vigo. E temos também a ligação que entra por Badajoz, vinda de Espanha, a ser construída em bitola ibérica. E eu não consigo perceber onde é que encaixa neste momento uma linha paralela em bitola europeia e que tem que ser feita uma ponte com 4 linhas. Mas o projeto, o PowerPoint foi entregue hoje pelo Governo e tem uma imagem que tem, eu estive a vê-lo, tem 4 linhas. Tem 4 linhas. Posso explicar porquê. Posso explicar porquê. Porque, para já, do que está a vir do lado de Madrid,
São 2 linhas europeias e uma linha ibérica. A linha ibérica já existia e eles construíram agora 2 linhas em bitola europeia. Chegou ao lado português e o que prosseguiu foi simplesmente uma linha em bitola ibérica. O que se está a falar agora é que se vai fazer uma ligação de 3 horas que é em bitola europeia. Portanto, vai ter que haver uma nova linha ao lado, que já está preparada a plataforma para isso, em que vão passar, vai ter a linha ibérica e vão ter ao lado 2 linhas europeias. A ligação Lisboa-Madrid vai ser as 2 em bitola europeia. Qual é o problema que existe a nível de Vigo? Existe o problema de Porto Vigo, por quem até foi impôs, no fundo, que houvesse ibérica, foi o governo português e não, na altura, e não o lado espanhol. De qualquer maneira, esse problema é resolúvel porque toda a Península Ibérica vai ficar a nível de alta velocidade em bitola europeia. Não vai ser aqui um trocinho de 90 km, não vai ficar. O que vão fazer provavelmente aí, e é uma solução que já está a ser estudada em muitos sítios e é aplicada em Espanha, é que nesses casos específicos para ter que montar um terceiro carril e para ter a ligação. De qualquer maneira, ainda poderia ser feito nesse troço, trabalhar com um comboio e bitola. Mas não vai ser necessário. Provavelmente é um terceiro carril, ou os espanhóis vão assumir fazer. Porque não faz sentido termos toda a Península Ibérica com alta velocidade em bitola europeia e haver 90 km não são. E faz sentido, sem ter sido ainda propriamente explicado, porque ainda não está definido, o próprio Ministro assumiu, haver a possibilidade de um novo aeroporto vir de comboio para Lisboa, seja por norte, cruzando uma nova ponte ferroviária a ser construída do aeroporto, cruzando por cima do Rio Tejo até chegar a Lisboa, ou vir pelo sul, ou seja, que falar sobre isto sem estar o processo definido faz sentido do ponto de vista político, financeiro, económico e, em última análise, técnico? Ora bem, vamos lá ver. Fazer sentido faz. Fazer sentido faz porque o aeroporto, para todos os efeitos, está na margem sul do Tejo. E, portanto, estando na margem sul do Tejo, tem que ter acessibilidades de norte e tem que ter acessibilidades de sul. O que não vai acontecer, aparentemente, é fazer-se uma linha convencional de alta velocidade carregada de Lisboa, paralela, chamemos-lhe assim, à Autostrada 1. Vai entrar no aeroporto para aproveitar a localização do aeroporto e depois entra por sul, pela tal ponte, que pode ser Chelas Barreiro ou Via Montijo, e por aí é obrigatório existirem estas 2 pontes, uma por norte e outra por sul, e entronca depois na linha do norte, na linha de alta velocidade que vai para o norte, e entronca na linha, que muito bem foi dito pelo seu professor, para Madrid, isso sim, ou pela linha internacional sul. De qualquer maneira, reparemos sempre que a questão desta questão coloca-se porque o aeroporto é na margem sul. Se o aeroporto for na margem norte, nada disto se coloca. Porque 90% do tráfego está na margem norte e não na margem sul. É que esse é que é o grande problema. E portanto, por isso é que temos que atravessar. Não, mas eu aqui é engraçado, porque eu agora pergunto-lhe ao contrário. Como é que fazemos o acesso para Madrid? Então íamos lá em cima, a norte, e passávamos... Não passa em Alverca. A distância é exatamente a mesma. Não, passa em Alverca como? Como uma ponte móvel. Uma ponte como há na Holanda... Não estou a falar disso. Como é qualquer lado. A terceira travessia do Tejo deixa de ser precisa com Alverca, é isso que diz? Não é preciso para nada. Aliás, hoje em dia, se quer que lhe diga, vou dizer... Em termos de tráfego local, não é preciso para nada. A ponte de Chelas Barreiro serviria simplesmente Barreiro e Moita. Não faz sentido nenhum. Não, vamos lá ver uma coisa. Deixa-me só concluir. A carga vai passar. A carga não faz sentido. A carga passar por dentro de Lisboa. Não é uma questão de carga. É uma questão de as pessoas, às vezes, ficarem confundidas, infelizmente, com o facto de associarem uma terceira travessia do Tejo à construção do aeroporto, seja onde ele for. Não são 2 coisas completamente distintas. Concordo. Se não existir um aeroporto em Alcochete e se quisermos fazer alta velocidade, temos de ter uma terceira travessia do Tejo. Exatamente. E é na zona, não é por cima. Senhores engenheiros, peço desculpa de interromper, mas o nosso tempo já foi largamente ultrapassado. Foi um gosto. José Furtado, Fernando de Almeida Santos, muito obrigado por terem vindo.